Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Estou muito feliz em estar com vocês. Hoje é um domingo muito especial. Esse é o programa de número 211 que vai ao ar no domingo, no dia 21 de abril de 2024. O dia 21 de abril é um dia muito especial em matéria tributária. Eu peço desculpas pela minha garganta, ela ainda não está boa. Na semana passada vocês sabem que eu não estava legal, eu falei com vocês isso. Ainda não estou 100% da garganta, estou bem de tudo, mas a garganta não está 100%. Então a gente tem que ir ainda um pouquinho devagar, o problema é que eu me empolgo muito. Por que hoje é um dia tão importante? É dia de Tiradentes. Hoje é dia de Tiradentes, dia 21 de abril. É um dia extremamente importante na história do Brasil. Tiradentes, pobre coitado, ele foi enforcado por lutar contra o Quinto, ou seja, ele e a Inconfidência Mineira, né? Claro que teve outros fatores e não tão somente a discussão e a briga tributária, mas um dos fatores que levaram Tiradentes à forca foi exatamente a luta contra a tributação portuguesa, que até então era acachapante, era um quinto de tudo aquilo que era produzido no Brasil. E olha que interessante, né? O pobre coitado deve estar se revirando lá no túmulo dele, porque efetivamente a gente paga muito mais que um quinto hoje e bate palma para maluco dançar. Ou seja, o Brasil realmente degringolou de um jeito que a gente perdeu completamente a noção de civilidade, de direitos, a noção da briga, da necessidade de você lutar pelos direitos da sociedade. E eu acho que isso se perde quando a gente não tem no colégio aula de direito. Direitos humanos, direito constitucional, direito tributário, isso tinha que ter sido ensinado no colégio. Isso deveria ser matéria lá do colégio para as crianças aprenderem a importância de você conhecer os seus direitos, de você lutar pelos seus direitos, você entender para onde vai cada real de tributo arrecadado. Se as crianças soubessem, a gente nunca mais teria um problema no Brasil como a gente tem, recorde de arrecadação em cima de recorde, gasto público com uma péssima qualidade, compra de lagosta para órgão público, o que é um absurdo, vinham com 4 prêmios no mínimo para órgão público, o que é um absurdo, ministro do STF com 220 funcionários, o que é um absurdo. Ou seja, a gente não sabe para onde vai o dinheiro, a sociedade não aprende para onde vai o dinheiro. Aliás, eu descobri essa semana que a minha filha não conheceu o hino nacional. Agora eu estou treinando o hino nacional com ela. E olha que eu não sou dos mais nacionalistas não, hein? A verdade dos fatos é que o Brasil não olha para a própria história. E hoje é dia de Tiradentes. Hoje é dia da gente lembrar daquele que lutou sim por um Brasil melhor contra a exploração da coroa portuguesa. E aí, galera, eu queria aproveitar o gancho antes de falar do assunto de hoje, que é um assunto muito legal, fica aí. Mas eu queria lembrar para vocês da expressão o quinto dos infernos. Vocês sabiam que a expressão o quinto dos infernos, ela vem desse quinto que era retirado de Portugal aqui da produção brasileira? Essa história é muito interessante, porque o que acontece? A expressão quinto dos infernos, ela nasceu na verdade em Portugal. Ela começou a ser utilizada lá em Portugal para se referir ao Brasil. Para se referir ao Brasil. Por quê? Porque como Portugal tirava 20%, ou seja, a quinta parte de todo o ouro que era produzido no Brasil a título de imposto, né? Esse dinheiro, esse ouro, ele tinha que ser levado para Portugal, né? Esse ouro ele tinha que ser levado para a Europa. Então, como é que isso era levado para a Europa? Ele era levado por meio de uma nau. Essa nau, navio, né? Chamava-se Nau dos Quintos. Ou seja, era um navio que era feito para levar o imposto. Era um navio coletor dos impostos. Então ele vinha para o Brasil para levar os impostos. E esse navio, ele vinha carregado de pessoas. Os exilados que vinham de Portugal para o Brasil. Esses exilados que vinham de Portugal para o Brasil, eles vinham para ficar no Brasil. E quem vivia em Portugal à época dizia que o Brasil era um inferno. Então, na verdade, foi uma mistura da nau dos quintos com o fato desse navio voltar para Portugal com ouro e vir para o Brasil com aqueles exilados que não poderiam mais viver em Portugal. Então, efetivamente, você percebe que o direito tributário faz parte da nossa história, né? Às vezes as expressões que a gente usa no nosso dia a dia têm a ver com a história tributária do Brasil. O Quinto dos Infernos é uma delas. Quer ver uma outra? O Santo do Pau Oco.
O santo do pau oco também é uma expressão que vem lá de Minas Gerais, no período em que Portugal cobrava a sua tributação de forma acachapante, né? Efetivamente, o que o brasileiro, enfim, o brasileiro sempre foi genial. E ele fazia? Pegava o santinho, deixava ele oco, né? E colocava o ouro ali dentro para sonegar o quinto. Enfim, nós temos algumas expressões muito interessantes, como lavar égua, por exemplo. Lavar égua também é uma expressão interessante, porque a pessoa que ia fazer a mineração do ouro entrava na mina com a égua e raspava o ouro na crina e no rabo da égua, né, do cavalo, enfim. E quando saía da mina, passava por uma revista para que não houvesse nenhuma sonegação e depois lavava a égua e recebia aquele ouro em pó que estava ali entre os pelos, a crina do cavalo. Ou seja, você percebe que são expressões históricas que a gente usa no dia a dia e muitas vezes sem saber a sua origem. E claro, tem outras discussões com relação à derrama, enfim. Eu só queria aqui fazer essa introdução e dizer que hoje a gente tem que lembrar, não podemos esquecer do dia de Tiradentes. Bom, mas o tema que eu vou abordar hoje é um tema que as pessoas têm me pedido essa semana profundamente. Eu não sei por que todo mundo decidiu me pedir para falar desse assunto. Que foi, eu recebi mensagem no LinkedIn, recebi mensagem no Instagram, recebi mensagem na minha comunidade do Expert em Tributário, dos meus alunos, que a gente tem um WhatsApp juntos. Ou seja, todo mundo quer entender que história é essa de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Eu confesso que eu nem sei se há alguma notícia essa semana sobre o assunto, eu não vi pelo menos, mas eu sei que todo mundo ao mesmo tempo veio falar. Quer dizer que isso deve ter dado algum burburinho na internet, com certeza. Gente, olha só, não vamos confundir as coisas. O tema 69 da repercussão geral, ele julgou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu sempre digo que não foi só isso que foi julgado. O tema 69, ele é muito mais do que isso. Ele é a interpretação do conceito de faturamento para fins de tributação das contribuições para o PIS e para a COFINS. A lógica é entender qual é o conceito de faturamento. E qual é o conceito de faturamento? Bom, o conceito de faturamento é aquilo que entra e fica na conta da empresa. Não integra o faturamento aquilo que entra e sai, que é o caso do ICMS, que é uma receita transitória. No caso do ICMS, nós estamos diante de uma receita transitória. É uma receita que passa pela conta da empresa de comércio. Por quê? Quando o comércio destaca na nota o ICMS, o consumidor final paga, o consumidor final é o contribuinte de fato, então o consumidor final paga e esse valor transita pela conta do comércio e depois ele é entregue ao Estado por meio do pagamento da guia de recolhimento do ICMS mensalmente. Então, como esse é um valor que passa pela conta, não pode integrar o conceito de faturamento. Eu sempre digo que o tema 69 não é a exclusão do ICMS do PIS e da COFINS, é a interpretação do conceito de faturamento. Porque se a gente levar em consideração que é só a exclusão do ICMS, eu não vou poder excluir o ISS, quando a lógica é a mesma. Então, a interpretação ela é de faturamento, o conceito de faturamento. E aí, o contribuinte começou a criar uma outra lógica. A lógica de que do PIS e da COFINS já foi excluído o ICMS. Então eu tenho que excluir o ICMS, eu tenho que excluir do ICMS o PIS e a COFINS também. Essa lógica, gente, é uma lógica que eu particularmente... Bom, não vou dar minha opinião ainda. Vamos lá. Eu vou analisar o caso e depois eu dou minha opinião. A primeira sessão do STJ afetou esse assunto ao recurso repetitivo, tá? São os RESPs 2091-202 de São Paulo, repito, RESP 2091-202 de São Paulo, RESP 2091-203 também de São Paulo e o 204, bom, vai de 202 a 205. 2091-202, 203, 204, 205, todos de São Paulo. E todos eles, então, compõem o tema 1223 dos recursos repetitivos. Tema 1223 dos recursos repetitivos. Esse é um assunto que eu, Gabriel, particularmente, não acho, tá? Não entendo de verdade que seja um assunto favorável ao contribuinte. Mas qual é a lógica da argumentação do contribuinte? Qual é a lógica da argumentação do fisco? Eu dou minha opinião e daí em diante você conclua o que você achar melhor para você, tá?
a situação é a seguinte. A gente está falando aqui da base de cálculo do ICMS. Base de cálculo do ICMS. O ICMS ainda é regulamentado pela Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96. E o artigo 13 da Lei Candir, ele trata da base de cálculo do ICMS. E quando ele trata da base de cálculo do ICMS, ele diz que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, incluindo ali o valor do próprio ICMS, seguro, frete e demais importâncias pagas. Está lá no artigo 13, pode abrir aí na Lei Complementar 87 de 96, pode abrir o artigo 13 que você vai encontrar o que eu estou dizendo. Você vai encontrar que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, ponto. Inclui o próprio ICMS, inclui o frete, inclui todas as despesas que foram pagas. Na verdade, o que o contribuinte alega é que o artigo 13 fala de operação de venda. Então, é toda a despesa da operação. E operação tem que ser interpretada no sentido estrito. Ou seja, seria o ato de circular a mercadoria. Nesse caso, como o ICMS ele é transitório, ele é receita do Estado e não do contribuinte, não haveria por que PIS e COFINS integrar a base de cálculo do ICMS. Porque, efetivamente, PIS e COFINS não tem relação com a operação de mercancia, com a operação mercantil, tá? Então, nesse caso, se você tributasse, incluísse PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, você estaria tributando não a circulação de mercadorias, mas a contribuição social. Isso desvirtuaria o próprio fato gerador, a própria hipótese de incidência do ICMS. Olha, o Estado, por sua vez, e aí vamos lá, trouxe argumento do contribuinte e argumento do Estado. O Estado, por sua vez, ele entende que PIS e COFINS são repasses econômicos. Repasses econômicos integram o valor da operação. Ou seja, faz parte do custo. Se faz parte do custo, tem que integrar a base de cálculo. Tem que integrar a base de cálculo. E aí você não pode reduzir o conceito de operação, porque a operação ela é o valor total da venda. É o valor total da venda. Não pode interpretar de forma estrita, né? Então, o valor da operação seria o valor da mercadoria. Só que aí eu não teria nem a inclusão do ICMS. Seria essa a interpretação correta que o STF não deu, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. A verdade dos fatos é a seguinte. Esse assunto vai ficar no STJ, não vai para o STF porque não tem matéria constitucional. Chegou a começar o julgamento que foi anulado, mas só para você ter noção em que pé nós estamos, tá? O ministro Benedito Gonçalves votou contra o contribuinte. Votou contra, entendendo que o valor da operação é o valor total. A ministra Regina Helena votou favorável ao contribuinte. Olha que interessante, ela votou favorável ao contribuinte, dizendo que como a lei não prevê, o artigo 13 não prevê expressamente que PIS e COFINS integram a base de cálculo do ICMS, essa cobrança seria ilegal, violaria o princípio da legalidade. Isso aí foi em 2023, foi no ano passado. Ou seja, o voto dela é muito bom, eu gosto muito da ministra Regina Helena. Assim, já falei isso aqui 1 milhão de vezes, tributologia, você vê que uma vez por semana, você vai ver que eu sempre vou elogiar a ministra Regina Helena. Minha única crítica a ela foi no julgamento da contribuição para terceiros, tema 1079, que realmente ali ela fez uma ginástica interpretativa muito grande para ser favorável à União e realmente eu não gostei disso. Esse processo, que teve 2 votos, não é o da repercussão geral, perdão, do recurso repetitivo. Esse processo que tem 2 votos
é o RESP 1961685. RESP 1961685. Então, o que eu quero dizer para vocês? Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, tá? Então, eu queria explicar para vocês o cenário e aí você vai tomar a sua conclusão. Eu, Gabriel, tenho muita reticência com relação a essa tese. Muita, mas muita. Eu não concordo com a tese. Essa é a verdade dos fatos. O artigo 13 ele é muito claro. É o valor da operação. E o valor da operação tem PIS, COFINS, cacete. Tá lá na nota fiscal. Eu não estou pagando o valor da mercadoria, cara. Eu estou pagando o valor da operação. Então, para mim, isso é tão óbvio, tão fácil de interpretar, que eu não consigo pensar no contribuinte ganhar essa tese. Mas faço aqui também a meia-culpa, porque lá na seletividade eu também achei que a gente fosse perder, a gente ganhou. Então, assim, se você me perguntar, Gabriel, vale a pena impetrar um mandado de segurança? Cara, vale. Tem tema de recurso repetitivo, ou seja, tá pendente de julgamento, galera. Tem que esperar. Tá pendente de julgamento. Significa dizer que tem chance de sucesso. Tem toda a chance de sucesso. O momento atual é ruim, sem sombra de dúvidas. A jurisprudência tem sido defensiva, mas a chance de sucesso existe. Então, o que eu queria dizer para vocês, como advogado, impetrem um mandado de segurança, defendam o direito do teu cliente. Agora, é exclusão de PIS, COFINS da base de cálculo do ICMS. Você está discutindo base de cálculo do ICMS, aqui é a Justiça Estadual. As custas são altas e a tendência é você perder, principalmente na primeira instância, que a galera é meio fazendária pra cacete quando entende alguma coisa de ICMS. Beleza? Então, assim, ó, de verdade, não concordo com a tese, mas eu impetro. Afinal de contas, eu represento o interesse do meu cliente, não o meu próprio. Mas como professor, eu acho que o artigo 13 ele é bem claro. Beleza? Povo, aproveitem o domingo de feriado. Feriado no domingo é coisa chata, né? Enfim, aproveitem o domingo de feriado. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Espero ter colaborado com o debate, ter trazido informação para vocês e deixado vocês a par dessa discussão. E se vocês quiserem novos temas, por favor, façam as suas sugestões. Vai nas minhas redes sociais, me siga no Instagram, no LinkedIn, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Se você não gostou também, fala por quê, que eu vou tentar melhorar para a semana que vem. Afinal de contas, eu ouço tudo que vocês falam. O pessoal pediu para tirar a legenda, eu tirei. Tá vendo? Galera, um beijo enorme e semana que vem tem mais tributologia. Tchau, tchau, galera. Até semana que vem.